Então tá, vamos lá. Boa noite a todos. Iniciando a gravação da aula. Se alguém tiver algum problema aí de compartilhamento de imagem ou de áudio, por favor, se retire da sala e aproveite esse conteúdo gravado posteriormente aí, tá? Vamos abrir a aula de hoje declarando a vocês que a gente vai ver mais duas instruções de programação, tá? São as instruções do tipo set e reset, ou também chamadas de let ou unlet. Tá? Então, set de setar mesmo, né? Set e reset, também chamada de let e unlet. Bom, esse aqui é o nosso conteúdo de hoje, mas aí vamos lá, né? Antes de entrar no conteúdo da data, eu preciso saber se houve algum questionamento referente à nossa última aula, se tem algum comentário que alguém queira fazer, alguma dúvida que tenha ficado sobre o exercício 2 e sobre toda a teoria que foi apresentada a vocês semana passada. Nenhum comentário, ninguém quer falar nada a respeito. Tá bom. Muito bem. O que vem a ser uma instrução set ou instrução let? O conceito básico é o seguinte. É uma instrução que, ao mesmo tempo, liga e mantém ligado uma determinada saída. Vou melhorar isso aqui, determinada saída não. Liga um determinado endereço de memória. Esse endereço de memória pode ser uma saída do CLP ou um flag, conforme a gente já apresentou para vocês na nossa última aula. Aí você pode comentar o seguinte. Mas, professor, não é exatamente a função do selo? Quando eu utilizo uma programação com um selo lógico, qual que é o conceito? Vamos lá, ó. Coloco o endereço de entrada. Coloco o endereço de saída. Faço uma operação ou com o próprio endereço de saída. É isso que configura um selo lógico. Aqui, se eu colocar para rodar essa aplicação e der um play, olha lá, setar o endereço 00, eu liguei e mantive ligado, correto? Até aqui não tem nenhuma novidade, estou revisando aquilo que a gente já apresentou. A história do set e reset nada mais é do que uma outra forma da gente falar a mesma coisa numa única linha. E 0. Tá vendo aqui, ó, essa saída que tem um Lzinho dentro? Ok? Vocês conseguem observar isso? Ó, essa saída tem um L dentro. Não vou poder usar o endereço 0 que está sendo usado aqui na primeira linha. Vou usar o endereço 1. Então, ó, esse L vem da instrução let. Então, se eu
executar esse projeto aqui, ó, quando eu ligar o endereço IP0, liguei o endereço 0 e liguei o endereço 1, ok? Mesmo que eu desligue a continuidade lógica, no selo, não mantenho a saída energizada? No LED, não mantenho a saída energizada? Está aqui, ó, a lampadinha acesa, quer dizer que a saída ainda está ligada. Eu não tenho continuidade lógica na linha, mas a linha, o endereço ao qual eu referenciei, continua sendo energizado. Vamos colocar para ele fazer um let também no endereço de um flag. Aqui, ó. Flag 9. Pronto. Vamos mexer num endereço bem diferente. Olha lá, fiz o acionamento. A hora que eu desligo, eu interrompi a continuidade lógica, mas a saída continua energizada. Então, ó o flag 9 aqui, ó, nível lógico 1. Consegue enxergar? Assim como a saída ao AP1 também está energizada. Tudo bem, pessoal? O endereço set ou o endereço let? Tá claro como ele funciona? Alguma dúvida aqui? A parte de cima do selo eu consegui entender, professor. Agora, essa parte de baixo aí que tem o L, eu não compreendi muito bem. Assim, eu, né? Ó, energizei a entrada IP0. Continuidade lógica, certo? Chegou continuidade lógica no endereço O1 com a interface let? Sim ou não? Sim. Essa saída O1 foi energizada do lado de fora do CLP? Aqui, ó. OP1. Ok? Sim. E se eu desligar essa entrada? Assim como na lógica do selo lógico, quando eu desligo a entrada, a saída permanece ligada, utilizando a instrução let, ó, ela também permanece ligada. Olha o endereço OP1 ligado aqui, ó. Eu não tenho mais continuidade lógica, mas olha o OP1 ligado aqui. Vou tentar fazer uma analogia para vocês. Essas TVs digitais, um rádio que você tem, um motorrádio hoje, quando você pressiona o botão de liga, você precisa ficar com o dedo ligado, o dedo pressionado para ela ligar, ou só um toque já fez a função de energizar a TV? Só um toque. Um toque. Você setou o aparelho. Você manteve o aparelho ligado. Ok? E aí, se você der mais um clique nesse botão, ele não vai fazer a função inversa? Não? Controle remoto. Pressionei uma vez, ele vai ligar. Dei um set. Dei um let. Se eu pressionar de novo o controle remoto, o botão do power, ele vai desligar. Dei um reset. Dei um unlet. Esse endereço vai ficar ligado enquanto eu não receber uma instrução de uma chave, por exemplo, IP1, fazendo o unlet do endereço 1. Ou fazendo o unlet do flag 9. Assim como no selo lógico, eu não precisava gerar uma instrução aqui, ó, para poder interromper a continuidade lógica e desligar a saída. Aqui, ao invés de interromper a continuidade lógica, não adianta eu interromper a continuidade lógica, eu não desligo. Eu preciso, na verdade,
garantir uma continuidade lógica no endereço que desliga. Vamos dar um play. Olha lá, ó. IP0 ligou tudo. Ligou o OP0, ligou o OP1, ligou o flag. E o IP1? Não tornou essa linha falsa? Aqui, ó. Desligou a saída 0. E o mesmo IP1 está falando o seguinte, olha, desligue a saída 1, desligue o flag 1. Por quê? Porque eu estou utilizando a instrução unlatch. Isso quer dizer o quê? O liga-desliga no selo, eu trabalho aqui, ó, o liga do lado de dentro, o desliga do lado de fora. O liga-desliga no latch-unlatch, eu tenho que ter uma linha para definir a hora que eu quero ligar e uma linha para eu definir a hora que eu quero desligar. Então, dessa forma, né? Estou respondendo a questão do Cauê aí. Cauê, não desliga porque a função dele é ligar e manter ligado. Né? Ele só vai desligar com essa outra instrução uma vez habilitada. Então eu fiz esse paralelo aqui, né, dessa linha aqui, do selo lógico, só para vocês entenderem que basicamente é a mesma coisa. Ó, vou deletar esse cara aqui, vou deletar esse cara aqui. Vou remover essa linha. E vou trocar esse endereço para o OP0, para vocês verem que é exatamente a mesma coisa que ele vai funcionar. IP0 liga o OP0. E vai permanecer ligado. Até que eu faça o quê? Garanta a continuidade lógica no unlatch, no reset. Garantiu continuidade lógica no reset? Olha lá, desligou a saída. Então vamos tentar complementar esse textinho aqui para que fique uma referência para vocês estudarem. Vamos lá. Vamos discutir no textual de novo isso que a gente está fazendo. Instrução set ou let. Por que eu estou falando set ou let? Tá? Dependendo do software que você usa, dentro desse parênteses aqui, ó, vai ter um S. S de set. Ou então um R de reset. Ok? Então, por isso que eu estou falando set ou let. A instrução que ao mesmo tempo liga e mantém ligado um determinado endereço de memória, que pode ser uma saída do CLP ou um flag. Não é isso? Ela ligou e manteve ligado. Então vamos complementar essa frase. Uma vez energizada. A instrução let ela permanecerá ligada mesmo após a interrupção do quê? Da continuidade lógica. Não foi isso que a gente observou? Energizei. Permanece energizado. Mesmo que eu interrompa a continuidade lógica, eu vou tornar essa instrução aqui falsa. Ficou falsa, ó. Mas o endereço continua energizado. Correto?
Ou seja, o reset ou a instrução unlatch, então coloca a representação dela aqui. E vamos repetir essa representação aqui. Estamos falando da instrução set ou da instrução latch. Perfeito. Qual a função dessas duas aqui? Então vamos lá. Ó. Instrução que desliga o endereço. Desliga. Desabilita. Não. Que torna o endereço referenciado, seja ele uma saída do CLP ou um flag. Instrução que torna o endereço referenciado nível lógico 0. Desligado. Ou qualquer outra forma que você queira denominar. Tá? E esse endereço vai ser o quê? O mesmo endereço que foi energizado na instrução anterior. Sendo este endereço anteriormente energizado com a instrução. O dedo está maior que as teclas. Instrução set ou latch. Gente, se eu escrever qualquer coisa a mais aqui, ó, eu estou enrolando. Eu estaria enrolando vocês aqui. Então vamos lá. Vamos ler para ver como é que ficou essas frases aqui, ver se ficou interessante a descrição que a gente deu. Novamente, o set, tá? É uma instrução aqui que é representada com S, dependendo do software que eu estou utilizando. É a mesma instrução que eu chamo ela de let, que ela é representada com um L, dependendo do software que eu estou utilizando. Então, vocês observaram que o LED sim, ó, ele trabalha com let, unlet. É o Lzinho ou o Uzinho dentro do parênteses, ok? Essas são instruções que, ao mesmo tempo que ela liga e mantém ligado um determinado endereço de memória. Que endereço é esse que ela vai ligar ou manter ligado? Uma saída do CLP, Q0, Q1, Q2, Q3, Q5, ou então um flag do CLP, uma memória auxiliar. Eu posso utilizar o set e o let tanto em uma saída como em uma memória auxiliar. Tá? E uma vez que essa saída ou esse endereço é energizado, ela vai permanecer ligado mesmo após a interrupção da continuidade lógica. Então é isso que a gente observou. Uma vez que haja continuidade lógica, ela liga e mantém ligado o endereço. Tá bom, professor, e quando que eu vou conseguir desligar esse endereço? Quando eu utilizar a instrução reset. Onde que eu vou ter o reset? No mesmo software que tem a instrução set. Ou então, quando eu utilizar a instrução unlet, que é o mesmo software que usa a instrução let. Ok? A instrução de reset é uma instrução que torna o endereço referenciado nível lógico 0, ou seja, desligado. Se esse endereço estava ligado, ele vai desligar o endereço.
seja uma saída do CLP ou um flag, conforme anteriormente informado. Sendo este endereço anteriormente energizado com a instrução set ou let. Isso quer dizer o quê, pessoal? Por que eu coloquei esse complemento aqui no final? Tá? Se eu estiver utilizando essa instrução aqui, por exemplo. Vamos deletar essa instrução aqui. Se eu utilizar uma saída simples com endereço 0, eu posso usar um unlet do endereço 0? O que vocês acham? Eu acho que não. Achou certo, Elismar. Se eu uso uma saída simples num endereço referenciado, eu não posso usar ele como let unlet depois. Eu estou caindo no erro de que eu vou obedecer a saída simples ou vou obedecer a instrução de reset nesse endereço. O software se perde. Tá? Então, obrigatoriamente, se eu tenho um endereço do tipo let, no meu software, eu vou ter que ter algum momento um lugar que eu vá desligar esse endereço. Então eu trabalho com os pares, tá? Na verdade, set reset, let unlet é a única situação que eu posso utilizar o mesmo endereço de saída duas vezes como saída na minha programação, tá? Se eu tenho uma saída 0 do tipo let, eu tenho que ter uma saída 0 do tipo unlet. Isso é conceitual, obrigatório. Se eu, algum momento eu liguei uma saída, eu tenho que ter uma outra linha, uma outra instrução que desligue isso daqui. Tá? E aí tem mais uma última característica que eu preciso explicar para vocês. Ó, vamos colocar para rodar esse projeto aqui. Tá? Quando eu energizo o I0, eu tenho continuidade lógica na linha que liga o endereço 0. E se eu ligar junto à linha de desliga, o que o software vai obedecer? O que vocês acham? O que vocês acham, pessoal? O que acontece? Entre manter ligado e manter desligado, o software sempre opera por desligar. Tá? Então, se em algum momento tiver um conflito entre manter ligado e manter desligado, softwares normalmente profissionais refletem dessa forma. Infelizmente, tem alguns equipamentos de mercado que diz o seguinte: qual é a segunda linha? Se eu tivesse, por exemplo, um reset na primeira linha e um set na segunda linha, ele manteria ligado. Mas isso são equipamentos de baixa qualidade. Vocês têm que tomar cuidado, vocês têm que fazer esse tipo de teste quando um equipamento desse cai na mão de vocês. Tá? Mas, via de regra, se eu tenho uma situação de conflito entre duas lógicas distintas, sempre o que deve prevalecer é o desliga. Ok? Dúvidas? Comentários? Vamos colocar no nosso texto aqui, então? Essa última característica. Em caso de conflito ou de continuidade lógica simultânea nas instruções let e unlet,
Normalmente, os softwares definem como prioridade manter o endereço referenciado em 0. Desligado. Dúvidas? Comentários? Reclamações? Ô, professor, tem como você deixar esse arquivo que você comprou lá no Eclipse para a gente poder estar passando para o caderno? Esse conteúdo aqui que você está falando? Isso mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar sim, tá? Mas eu vou disponibilizar, conforme a gente comentou na semana passada, nos grupos A e grupo B, tá? Para que vocês tenham acesso aos conteúdos aí nos seus grupos individualizados. Isso foi uma requisição da coordenação nesse fim de semana, né? Para que esses grupos, que as divisões de turma sejam efetivas mesmo nas aulas aí que a gente está operando remotamente, tá? Então todo o conteúdo, a gravação da aula, o exercício que a gente vai passar daqui a pouco, vai ser repassado para vocês, mas naqueles conteúdos lá, grupo A e grupo B, tá? Só a nossa reunião realmente que passa a ser no grupo N. Ok, Carlos? Ok, professor. Tranquilo. Mais algum detalhe, algum comentário? Professor, queria tirar uma dúvida. Como semana passada vocês tiveram questão do conselho de classe, foi retomado algum assunto referente ao retorno das aulas? Tá, vamos deixar isso para finalizar no pós-gravação de aula? Não que eu tenha não tem nenhuma restrição naquilo que eu vou falar, mas eu queria deixar a aula só com um conteúdo teórico só. Tá bom, ok. Mais alguém com dúvida na teoria para mim poder fechar a gravação? Não? Tá bom. Então vou finalizar a gravação e a gente volta a conversar de assuntos aí, dos demais assuntos que houverem referência.